Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santos, Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Iremos começar o culto nesta madrugada, 31/12/2025, mês de dezembro, 0h39, que é meia-noite e 39, o último culto de dezembro e o último mês de dezembro. Último culto da madrugada, né? E o último culto do mês de dezembro. Vamos aqui em Marcos capítulo 8, resumo do capítulo. Ainda na Galiléia, Jesus alimenta uma multidão de 4.000. Estranhamente, os discípulos esqueceram do milagre anterior e perguntavam uns aos outros onde conseguiram encontrar comida para toda aquela gente. 8:10. No entanto, o lapso de memória dos discípulos é menos sério do que o ceticismo instalado dos fariseus. VV 11:3. Jesus adverte os discípulos contra o fermento ensinamento dos fariseus, mas ainda assim falharam no entendimento. VV 14:21. Segue-se então um milagre de cura fora do comum, que não é nem instantâneo e nem vem acompanhado de uma palavra sequer. VV 22:26. No entanto, seja qual for o método escolhido por Jesus, suas obras são miraculosas. A fé, porém, foi criada unicamente nos corações de seus discípulos. VV 27:30. Ainda que questionassem a declaração de Jesus de que morreria em breve. VV 31:33. Para seguir a Jesus, precisamos renunciar às nossas próprias vontades e nos submetermos à vontade de Jeová. Somente dessa forma os que creem encontrarão uma nova vida em Cristo. VV 34:38. Versículo-chave 8:21. Pondere no significado das obras de Jesus. Aplicação pessoal. Não vivamos uma fé superficial. Destaque: discernimento. Temos ou não? 8:4. Há quem sugira que essa foi uma declaração baseada na percepção dos discípulos, que não esperava que Jesus satisfazesse todas as necessidades com a realização de um milagre. Se também devemos ter em nós mesmos esse tipo de percepção. No contexto, é mais provável que os discípulos tenham falado abertamente da dúvida e do fracasso por não se lembrarem de aplicar a experiência anterior adquirida pela manifestação do poder de Cristo. CF 6:30-44. Afinal de contas, até mesmo crentes maduros geralmente falham quando se esquecem do que Cristo fez por sua vida. Saciar-se. 8:8. Jesus sempre fornece suficiente para satisfazer nossas necessidades com fartura e muita sobra. Uma provisão ainda mais abundante. 8:8. Pode parecer que após o milagre tenha sobrado menos alimento do que no início da distribuição. Absolutamente não. Em Marcos 6, a palavra para cesto é kopinos, um balaio de vime onde os viajantes comumente carregavam alimento. No caso, a cesta é spires, um recipiente de armazenagem, tão grande que Paulo sentou-se em seu interior quando os discípulos desceram pela muralha de Damasco. Atos 9:25. Um sinal. 8:11. Os milagres de Jesus são chamados dinameis, obras de poder. Os fariseus não estão satisfeitos com a evidência do poder inequívoco de Jesus. Pediram então um semion, um sinal dos céus. A intenção do pedido foi de testá-lo e perturbá-lo, tão somente pois não estavam sendo sinceros. Quando um sinal finalmente foi dado na ressurreição, eles ainda não acreditaram. A fé descansa no reconhecimento da palavra de Jeová e no seu Filho. Prestou bem atenção ali? Está assistindo bem com teus olhos, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros? Se é que tem cérebros, presta bem atenção. A fé descansa no reconhecimento da palavra de Jeová e no seu Filho. Por isso que eu falo, se não examinar as Escrituras, se não examinar a palavra da lei, que isso eu chamo de lei, não é Bíblia, isso é lei. Se não examinar direito, se não procurar reconhecimento, se não procurar quem é Jeová, se não procurar conhecer quem é Jeová, se não procurar conhecer quem é Jesus Cristo, se não procurar conhecer quem é o Espírito Santo, se não procurar conhecer o que é a igreja, se não aprender a conhecer o que é os dízimos, oferta, se não aprender a conhecer mudança já
jamais vocês entrarão no reino do Pai. E jamais vai ser abençoado nessa terra. E pode esquecer que nunca vai ser abençoado nessa terra. Então a fé descansa no reconhecimento da palavra de Jeová e no seu filho. Não adianta você falar, eu tenho fé, mas você está falando de boca para fora, não de dentro. Entendeu? De boca para fora não resolve nada. Essa geração, 8:12, os fariseus pediram um sinal, mas esta frase incluiu a comunidade judaica da época de Cristo como um todo. A evidência já fornecida era conclusiva. Grandes provas não serviriam para propósito algum. Um milagre extraordinário, 8:22-26. Um milagre lento com o uso de lama como agente e não apenas com emprego de palavra. Porque João Calvino sugere que esse milagre salienta a liberdade de Jesus e nos faz lembrar de que não devemos imaginar que o Senhor deva agir da maneira como esperamos ou que tenhamos vivenciado anteriormente. Tu és o Cristo, 8:29. Todo crente verdadeiro se associará a Pedro nessa confissão. Exatamente. Eu creio que o meu Cristo é o Cristo. Eu creio que o meu Jesus é o meu Jesus. O meu Jesus não é igual de vocês do outro lado, não, eu já falei. Porque o de vocês servem de qualquer maneira, né? Aqui não. Aqui não. Aqui serve do jeito que a palavra tem que ser feita. O que é feita? Pronta. Do jeito que está aí. Quem não confessa que Cristo é Cristo, essa pessoa nunca foi cristão e nunca vai entrar no reino do Pai. Continuando, Pedro censura Cristo, 8:31-32. Que contradição, não podemos afirmar ser Jesus o Cristo. E posteriormente desafiar suas escolhas. Ou ele é Jeová e nos submetemos a ele ou não. Ou podemos seguir nosso próprio caminho. Exatamente. Tá vendo? É isso que tem que aprender. A gente tem que ter decisão. Ou crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou não crer em ninguém. Se você não crer em ninguém, vai ir para o inferno, o lago de fogo, né? Então a decisão fica na mão do homem e da mulher. Negue-se, 8:34. No grego as palavras são arnomai e apernomai. Interessante, né? Arnomai e apernomai. Isso é interessante. Arneomai e aperneomai. Em determinadas circunstâncias em que uma pessoa toma uma decisão. O que eu acabei de falar, ele está confirmando ali, né? Negar significa rejeitar. No entanto, quando a pessoa tem uma firme fé pessoal em Jesus, significa infidelidade ou abandonar o relacionamento. O que quer dizer aqui? Negue-se a si mesmo. Significa rejeitar decisivamente os motivos e desejos que brotam de nossa natureza pecaminosa e optar por seguir Jesus por completo. Quando caminhamos diariamente em obediência, de maneira gradual, nos transformamos na nova pessoa por quem Cristo morreu. Tá vendo aí? Tá assistindo ali, né? Tá assistindo com teus olhos, ouvindo com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros. Presta bem atenção ali, ó. Quando caminhamos diariamente em obediência. Prestou atenção? Vou repetir novamente. Quando caminhamos diariamente em obediência, de maneira gradual, nos transformamos na nova pessoa por quem Cristo morreu. Entendeu, né? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto nesta madrugada em Marcos capítulo 8. Abençoa somente meus inscritos e abençoa também somente essa minha irmã, meu irmão, meu amigo, são dizimistas e ofertantes, que ajudam essa obra sempre. E nós estamos aprendendo ainda tópico focalizado no esboço, Galileia para Jerusalém, Jerusalém, paixão. Marcos capítulo 8 que nós aprendeu. Igual está escrito ali, ó. Pondere no significado das obras de Jesus. E presta bem atenção ali, ó. Não vivamos uma fé superficial, tá vendo, né? Tem que ter fé verdadeira, que eu acabei de falar, é uma fé por dentro, não é por fora, não. Entendeu? De boca para fora todo mundo fala, mas não acontece nada da vida dessa pessoa. A pessoa não muda, passa ano, não muda nada, né? Fé verdadeira. E mudar, não estou falando porque a pessoa vai comprar carro, moto, né? Isso não, mudar é ter salvação, é mudar seu corpo, é mudar seu jeito,
né? É dar um jeito de devolver os dízimos da oferta. Isso que é mudar de vida e ajudar a obra, ajudar a igreja. É isso que eu estou falando. A fé verdadeira é isso. É ajudar a obra. Porque você ajudando a obra, você está ajudando outras pessoas também. É isso aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Pessoas que precisam, né? É isso aí. Agora, pessoas que ficam bebendo cachaça, fumando droga, fazendo grandes bagunças, esses aí não merecem nada, não. Esses aí merecem inferno, né? Aqueles que ficam adulterando, traindo mulher, o homem traindo a mulher traindo o homem, esses aí não, esses aí merecem inferno, esses aí merecem ajuda nenhuma. Os que merecem ajuda é aqueles que se arrependem de verdade e estão firmes na igreja todos os dias e não abandonam a igreja. É isso aí que eu digo que eu estou falando, a fé verdadeira é essa. Até o próximo vídeo e o próximo culto.